みんなどこへ向かってるのかって？ご説明しましょう。Em 2017, a empresa de jogos Supercell lançava a beta de seu novo jogo, o Brawl Stars. Brawl Stars no beta era mais simples. A gameplay era focada no combate 3v3, na vertical com personagens com habilidades diferentes. Depois de um tempo no beta, passando por algumas dificuldades e quase sendo cancelado, em 2018 o Brawl era lançado globalmente, e de lá pra cá o jogo melhorou muito. A gameplay passou a ser na horizontal, os personagens mudaram, a quantidade de personagens hoje em dia passa de 90, vários modos de jogo, parcerias, enfim. A história base do jogo já não é mistério. Brawl Stars se passa em um parque de diversões, o Star Park. O Star Park tem várias atrações temáticas e os personagens do jogo são parte dessas atrações, divididos em tribos. E esses personagens são funcionários, pessoas que vivem no parque ou seres que foram criados lá. Por exemplo, o trio do Faroeste composto por Shelly, Colt e Spike, ou o trio dos piratas composto por Daryl, Penny e Tick. Mas por que isso tudo está acontecendo? Pessoas com armas brigando em um parque aparentemente sem motivo? Como que começou isso tudo? Como que esses Brawlers ganharam esses poderes? Bom, é isso que vamos ver hoje. Vamos lá. A história do Brawl foi mostrada pra gente ao longo do tempo nas atualizações do jogo e na comunidade. A primeira grande coisa que tivemos a respeito da história foi em uma atualização do jogo, onde em um dos ambientes novos, no canto superior do mapa, as pessoas notaram esse rádio piscando. O pessoal logo deduziu que se tratava de um código Morse, e traduzindo, a gente tinha as letras W, K, B, R, L. Jogando essas letras no YouTube, a gente se deparava com uma live, e nessa live mostrava um rádio onde algumas vezes tinha sons e pessoas falando. No início estava estranho. O que essa live tem a ver com o jogo? Mas aí, alguns áudios que foram aparecendo nessa live citavam e mostravam diretamente coisas relacionadas ao jogo. Então sim, essa live, de alguma forma, tinha relação com Brawl Stars. Mas, de todos os áudios que passaram pela WKBRL, o mais importante e o que eu vou dar mais foco é esse aqui. Hello, hi, hey, I don't have much time. I snuck in here and I was able to dig in through the basement door and I was able to talk to you. I gotta talk to you right now about what's really going on in this world. Um áudio de mais de 20 minutos, onde no áudio um cara chega falando que vai nos falar a verdade por trás de tudo. Na época que isso aconteceu na live, o pessoal acreditou e acredita até hoje que quem estava falando era um personagem do jogo chamado Gale. Gale é um senhor que faz parte do trio do Snowtel, um hotel do Star Park onde ele trabalha como jardineiro para o Mr. P, dono do hotel. O pessoal deduziu que poderia ser ele pelo motivo de que a voz do cara do áudio e a do Gale são parecidas. Hello, hi, hey, I don't have much time. Slow and steady wins the race. Além disso, no áudio, o senhor fala sobre vários assuntos, e um deles é sobre pinguins. I know for facts that penguins are devious creatures. Mas, claramente, ele está falando mal dos pinguins, o que não é uma característica do Gale, já que aparentemente ele gosta do Mr. P. Mr. P is gonna be so happy. Então temos duas possibilidades. Ou o Gale finge gostar do Mr. P, ou é outra pessoa no rádio. Mas tá, antes de tentarmos descobrir quem é que está falando, vamos ver primeiramente alguns pontos que ele fala. Nesse áudio, o senhor fala sobre vários tópicos que na época, algumas coisas faziam sentido, outras nem tanto. Para começar, o senhor fala sobre gemas. Para quem não sabe, o principal modo 3v3 do jogo é o pique gema, onde tem gemas roxas. E uma das moedas do jogo são gemas verdes. Então aparentemente, esse senhor está falando delas. Okay, think about it. What am I thinking about? Gems. Why? Because what are they? What are they? How did they get here? I want to know, but I do know, but I don't know. Allegedly, it's someone I can't talk about. But here's what I do know for facts. You change one letter in gems, and you get
Germs. That's right. They got things we ain't even thought about before. And they have them before we can even conceive the notion that they exist. That's Esse what... tópico das gemas ele vai falar de novo daqui a pouco, então já já nos aprofundamos nele. Como já disse antes, ele fala sobre pinguins. And it does involve penguins. Now back to penguins. Why are they wearing that formal dress? What kind of party are we talking about? Oh, they're so fancy. What are they doing and why do they have to dress up so much? I know for facts that penguins are devious creatures. Ele se refere a pinguins no plural, mas no jogo só temos um personagem com visual de pinguim, além dele mencionar que esses pinguins são chiques e aparentemente estão dando uma festa. Então talvez ele esteja falando de mais pessoas além do Mr. P. Talvez o Mr. P tenha um cargo maior do que parece, e ele trabalha com mais pessoas. Então no parque tem pessoas com poder. Também vale citar que ao longo do áudio o senhor se refere a algumas pessoas que sabem tudo, controlam tudo e estão procurando por ele. They control everything. Somebody's coming. Someone tipped me off. They heard me, and they didn't like what I was saying. They know that I know that they don't know what I know. Agora, uma coisa estranha que ele fala, ele sabe que tudo isso é um jogo. This is a game. I'm telling you right now, it's all a game. Press start, press select. Check the map. Where am I? Who am I? Ask yourself that. Over and over again. Who am I? 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 Well, how do you know who you are if your skin keeps changing? Think about that. We got skin swappers over here, swapping out skins left and right. They're trading them. They're trading them. They're traitors. Who are you when you look in the mirror if you're not the person you saw yourself yesterday? Somebody else. That's who. Ok, como ele sabe disso? O que está acontecendo nesse lugar? Como dito antes, outro grande ponto são as gemas. What about this? What about this? Space. Star. Star, space. Star. Star with two R's. Look at the spelling. It's all there. The grammatarians don't make mistakes. Every mistake is a clue. Two R's. I take those two R's, I take one of them out. That's an extra R. I don't need that there. Then I put that R over in my favorite word, gem. And I squeeze it right in the middle. What does it turn into? Germ! 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 Bom, então tem algo de errado com as gemas. Segundo essa associação dele, provavelmente nas gemas tem germes. Ele fala também sobre parques temáticos interdimensionais. You're trapped now, forever! Interdimensional theme parks. Do they exist? Obviously. Are they expensive? You bet your butt! E eu acho que esses 4 pontos são os principais do áudio. O resto ele fala sobre algumas teorias malucas ou assuntos envolvendo brawlers específicos. Mas isso tudo está confuso. Quem é esse senhor? Como ele chegou aí? Como ele sabe dessas coisas? Que lugar é esse? E o que está acontecendo nesse lugar? Na época desse áudio, as coisas estavam meio confusas, mas já já iam ser esclarecidas. No dia seguinte desse áudio no WKBRL, foi lançado um Brawl Talk, um vídeo onde revelavam o que ia vir em toda a atualização do jogo. E foi nesse Brawl Talk que a gente teve a confirmação e o início do Star Park. Até o momento, a gente só deduzia que o jogo se passava em um parque por conta das pistas que a Supercell foi dando. Mas aqui foi confirmado tudo. We can welcome new players to the Star Park. O Brawl Talk é interrompido por um vídeo de um investidor. Ele está apresentando um lugar maravilhoso, o Star Park. Ao longo do vídeo ele vai mostrando tudo que o parque tem para mostrar. Mas ao longo do vídeo podemos ver que o parque ainda está em construção. Agora, fora isso, o vídeo todo é bem estranho. Para começar, parece que seja lá quem teve a ideia desse vídeo quis parecer que o parque é incrível. Mas ao longo dele, vemos que as máquinas e atrações estão com defeito. Podemos ver funcionários exaustos, máquinas machucando o próprio apresentador e funcionários, vazamento de gás e podemos ver que essas crianças perderam seus pais em uma montanha-russa. Mas mesmo com tudo isso, o apresentador tenta ao máximo parecer que está tudo bem. Ele claramente está escondendo algo, mas sorri e encena para vender a ideia de um bom parque. Mas no final do vídeo, o apresentador tenta falar algo pra gente, porém é interrompido e trocado pelo faxineiro que estava no fundo. E nesse vídeo podemos ver uma mina onde está tendo escavação e os funcionários estão pegando coisas roxas brilhosas, lembrando muito as gemas. Mas por que estão procurando gemas em um parque de diversões? Então provavelmente os donos por trás do parque querem ao máximo passar a visão de que o parque é um ótimo lugar e que não estão escondendo algo.
silenciando quem tenta falar a verdade. Apesar de ter sido interrompido, o apresentador fala. E isso está ao contrário. Revertendo o áudio, nós temos. In the future, the children control a glowing rectangle. Essa frase, somada ao áudio do rádio em que fala que eles sabem que são um jogo, combinam de certa forma. Então poderíamos teorizar que esse vídeo se passa antes e a rádio é o presente, já que o senhor do áudio fala que sabe que são um jogo, certo? Então, e se os donos do parque queriam fazer ele como fachada para algo maior? Algo que transformaria pessoas em um jogo. Talvez uma simulação, certo? Bom, isso ainda é bem confuso e raso. E tem mais coisas que surgiram depois que explica melhor. Outra coisa que surgiu com esse vídeo foi o site do Star Park, o starpark.biz. O site está indisponível hoje em dia, mas no site tínhamos algumas fotos de produtos do Star Park. E uma confirmação da data do parque, mais ou menos pelos anos 50 até os anos 70. Essa parte do Star Park revelou muita coisa sobre a lore, mas ainda tinha algumas perguntas que não foram respondidas. Tempo depois, a WKBRL mudou completamente, como se tivesse voltado no tempo, na época que o parque ainda estava funcionando. Essa nova WKBRL parece um sistema de rádio usados em parque para colocar músicas e avisos para os visitantes. Mas a maioria desses avisos são bem esquisitos, quase como se fosse uma manipulação ou algo do tipo. This is your smile reminder. Smile, 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 smile. There, that's better. Em um momento dessa live, ouvimos isso. Hello, fellow brawlers! Kairos Tim here once again. Pra quem não sabe, Kairos Time é um dos maiores canais de Brawl Stars no YouTube. Mas aqui tá falando sobre Kairos Team. Quem é Kairos Team? Kairos Team é um canal cópia do Kairos Time, onde o Kairos Team diz ser o verdadeiro Kairos, mas o rosto dele é todo estranho. Não só o rosto, mas o vídeo inteiro é estranho. Ele fica falando que o Star Park é um lugar bom e a WKBRL é uma rádio de boa, sem nada demais. And today, we don't have any questions to answer. Nita and Leon's parents are just fine. No mind control. None. Thanks for stopping by. This is Kairos. Hit the like and subscribe button below. Like my video. Block and report fake Kairos. This is the real Kairos. And remember, tune into WKBRL, the place for real Brawl fans who believe in truth and joy. No vídeo podemos ver esses caras com roupas de proteção e no final do vídeo temos esse áudio. EALKAIROS. Army, stealth, lights, camera, action. Bom, o vídeo todo parece propositalmente ter sido feito para limpar a imagem do Star Park e a WKBRL. E essa frase meio que comprova que tudo é uma encenação. Em determinado momento, o Kairos Team fala: It is not Gale. Olha, eu não acho que ele falou isso do nada. Eu acho que ele se referiu diretamente à teoria da voz por trás da antiga WKBRL. Então ele praticamente confirmou que não é o Gale, mas ainda não temos resposta. Ao longo dos vídeos, os vídeos do Kairos Team pareciam mais bugados, até que no último vídeo, isso acontece. To take this hat off, it's done nothing but good. Ele simplesmente desapareceu. Até hoje não temos informações dele, até porque o canal dele sumiu do YouTube. E isso tudo que aconteceu nesse meio tempo foi bem estranho, mas o que aconteceu depois é uma grande resposta para tudo isso. No final de 2023, em uma das atualizações do jogo, apareceu essa câmera, que quando você interagia, isso acontecia. Somos levados para a sala de câmeras do Star Park em 95, alguns anos depois do vídeo do investidor. Além desse salto de tempo, o parque parece um pouco diferente daquele vídeo, e os funcionários também. Então, ou é o mesmo parque, mas no ano de 95, ou pode ser outro parque, tipo uma franquia de parques ou algo do tipo. Voltando às câmeras, o segurança se chama Rick,
e ele fica anotando seus registros em seu caderno de segurança enquanto vê as câmeras. Podemos ver o parque sendo um parque bem normal, os visitantes passeando e alguns funcionários trabalhando normalmente. Inclusive, vemos os personagens do jogo. Podemos até ver um momento em que duas crianças, Leon e Nita, estão roubando doces da Mandy. Mesmo com isso, não tem nenhuma coisa paranormal acontecendo, pessoas com poderes ou brigas sem sentido. Porém, tudo começa a ficar estranho quando nas minas do Star Park, Dynamite acaba explodindo as minas e encontrando algo: gemas. Dynamite então fica encantado e anda para o lado e para o outro com essas gemas. Em determinado momento, ele leva essas gemas para a sorveteria do Bull e acaba deixando cair uma. Bull então pega a gema e fica admirado com ela, igual Dynamite. Mas não é só isso, pois ele do nada surta e chega a agredir um cliente gratuitamente. De noite, quando ele fecha sua sorveteria, Leon e Nita entram escondidos para pegar a gema dele. Porém, quando Leon pega, ele fica invisível. Bull percebe a presença dos dois e puxa uma arma e começa a atirar na direção deles. Nita acaba tocando na gema e espanca o Bull, fazendo ele ficar na lata de lixo. Ok, até aqui já fica claro o que está acontecendo. Dynamite descobriu as gemas, e essas gemas conseguem mudar uma pessoa, mudando a personalidade dela e dando poderes a ela. Logo depois disso, Leon dá uma gema para Poco, fazendo ele virar um esqueleto e atacar os visitantes. Também podemos ver que Dynamite esbarrou na Sherry, fazendo ela tocar na gema, e depois de se estressar com Dyna, ela mata ele. Chocada com o que fez, ela esconde o corpo dele e no dia seguinte ela vai contar pro coach o que aconteceu. Mas o Dyna está vivo e sem nenhum machucado. Depois disso, o caos começa a acontecer. As gemas começam a se espalhar, transformando algumas pessoas, objetos e animais. E essas pessoas ficam brigando sem parar, destruindo o parque e causando medo nos visitantes. Em determinado momento, podemos ver uma das gemas em cima de um dos monitores, mostrando que essas gemas conseguiram até mesmo chegar na segurança do parque. No final, podemos ver Spike soltando um gás e caindo, talvez morrendo. O monitor que estava com a gema some, e no caderno do Rick está escrito RT manda. RT é um personagem do jogo, e ele é uma câmera de segurança que tem acesso a todas as câmeras do parque. Então provavelmente aquele monitor que sumiu é o próprio RT. E isso foi tudo da CCTV. O que resta agora é organizar tudo o que foi mostrado e teorizar sobre a história. Vamos lá, o ponto inicial dela seria o vídeo do investidor, que se passa entre os anos 50 e 70. Porém, o parque desse vídeo não parece ser o mesmo parque da CCTV, que se passa em 95, o que leva a duas possibilidades. A primeira é que sim, o Star Park da CCTV é o mesmo do vídeo do investidor, e nesse salto de tempo, o parque melhorou comparado ao parque daquele vídeo. Porém, é meio estranho não vermos os produtos ou algo relacionado ao antigo parque, o que leva à segunda e mais provável possibilidade. São parques diferentes, mas não só em questão de tempo. Naquele áudio da WKBRL, o senhor fala sobre interdimensionais parques temáticos. Interdimensional theme parks. Do they exist? Obviously. Are they expensive? You bet your butt! Isso explicaria os parques diferentes em épocas diferentes. Agora, uma coisa que está presente nessas duas dimensões são as gemas, que em ambas as dimensões, os mineradores do parque estavam buscando por elas. Essas gemas aparentemente contêm germes, o que causa o efeito de dar poderes a uma pessoa. A gente não viu isso acontecendo no vídeo do investidor, mas as gemas nem chegaram a aparecer direito, então não tem como confirmar se elas têm algum efeito nessa dimensão ou não. Então, se em ambas as dimensões do Star Park contratou mineradores para procurarem as gemas, é porque os donos do parque sabem o potencial delas. Provavelmente, os donos do parque queriam as gemas para realizar testes com seus poderes, inclusive, talvez por meio dessas gemas, ter a possibilidade de mexer com as dimensões. E agora que as pessoas do parque se transformaram após o contato com a gema, os donos do parque devem usar essas pessoas como show, testando elas e não deixando elas saírem do parque. Mas não são eles que testam esses personagens, e sim a gente. Os jogadores controlam os personagens, os fazendo brigar e testar os seus poderes e efeitos das gemas, como o que o investidor falou. Um dos donos ou pessoa importante do parque deve ser o Mr. P, que talvez tenha se feito de cobaia para testar os efeitos da gema. Agora, e o senhor da WKBRL? Bom, ele disse que sua palavra favorita era a gema, além de sua voz ser de uma pessoa de mais idade. Então é provável que esse senhor seja o próprio Dynamite. Como a primeira pessoa a entrar em contato com as gemas, o Dyna deve saber muito bem como elas funcionam e qual é o efeito delas. Então o Dyna achou o rádio da WKBRL e decidiu falar tudo o que sabia, não se importando se iam pegar ele ou não. No final do áudio, o Dyna é achado e pego. I'm ready for it! Okay, now they're coming in for real! Now! Get on Truth Booth! Now!
remember my truth, I said! E eu acho que quem achou o Dyna e o pegou foram a equipe de segurança do parque, o RT e os guardas gêmeos Larry e Laurie. De todos os trios do jogo, o trio que parece mais saber de alguma coisa é o trio da segurança do parque, já que o RT é uma câmera de segurança que tem acesso a todas as câmeras e os gêmeos tentam manter as regras do parque, punindo quem as descumpre. Então eu acredito que o RT acabou vendo o Dyna pelas câmeras e os gêmeos foram atrás dele. E no jogo, estamos controlando todas as vítimas das gemas, que agora são apenas peças de testes para donos do parque. E não sabemos o que vai ser daqui pra frente. Ainda não sabemos quem são os donos do parque, qual é a intenção deles com isso tudo e se os brothers vão conseguir sair disso. Mas o Brawl Stars ainda tem história para contar. E enquanto isso, vamos esperar o desfecho dessa história. E com toda certeza que a história do Star Park ainda não acabou. But hey, that's just a theory, a brawl theory.